Olá, aqui é o Sargento Souza Lima e eu vou dar continuidade ao conteúdo do nosso curso de Joomla. Na última aula, apresentei uma aula sobre como criar módulos e como a gente pode configurar eles. Já na aula de hoje, eu vou passar também uma aula sobre como criar componentes, tá ok? Ele vai seguir um padrão parecido com o da nossa criação de módulo. Entretanto, o componente ele consegue iterar com mais elementos. Por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta nova, e aí como é um componente, a gente vai colocar com exemplo. Vamos acessar ela aqui. Vamos abrir o nosso editor de texto. A criação de um componente é muito mais trabalhosa, até porque a gente pode incluir web service, a gente pode configurar o que vai aparecer no nosso painel de administrador, o que vai aparecer no site. Eu vou demonstrar o exemplo básico e vou demonstrar qual foi a solução que eu encontrei para poder facilitar a minha implementação de ideia do meu componente. Então, por padrão, a gente vai ter que ter um arquivo com exemplo.xml. Nesse arquivo, a gente vai ter até as declarações parecidas aqui. A gente pode copiar. Eu tinha comentado na última aula que nós podemos fazer a declaração de arquivos de rotinas, né, de SQL. Então, vou colocar um install aqui e eu posso executar um arquivo de SQL. Squirrel. E aí, por exemplo, aqui no caso nós temos o arquivo de instalação. Ou seja, quando ele estiver instalando, ele vai rodar esse script aqui. Então, o que vai acontecer? Quando nós quisermos desinstalar uninstall, nós vamos ter o uninstall para poder executar, que vai estar dentro da mesma pasta. Então, vou criar o arquivo aqui. Pronto. Então, quando a gente for desinstalar o preteste, então quando a gente for desinstalar esse arquivo, o nosso componente, ele já vai apagar a tabela no nosso banco de dados. Ok? Existem vários outros parâmetros. Por exemplo,
Então percebam que a gente vai ter que criar vários e vários arquivos e pastas, é muito complexo fazer isso, e essa aula realmente ficaria extensa, teria que dividir em várias e várias aulas, como não é a finalidade ensinar a criar componentes, eu vou demonstrar a solução que eu encontrei, que já vai partir, já vai ser um ponto inicial para poder fazer essa personalização. Então a gente vem aqui em Component Creator, lembrando aqui que no manual Joomla a gente vai ter a documentação referente à criação de componentes. Aqui é o Doc Joomla. Aqui também na documentação tem como fazer essa criação. Então aqui a gente vai ter os tutoriais, né? Ele vai falar sobre a criação de módulos e componentes. Aqui, ó, Developers. A gente já vai ter uma noção de como criar esses arquivos. Então aqui tem todo o tutorial completo para poder fazer isso para o Joomla. Inclusive a atualização para o Joomla 4. Aqui, ó, as melhores práticas. Tem um tutorial bem completo aqui. Já aqui no manual, aqui a gente tem também, ó, Build Extensions. Se a gente clicar aqui, também vai ter, ó, componentes, ele vai explicar como funciona esse MVC, né, do Joomla. Então tá lá, TMPL File, View File. Então a gente precisa de vários e vários arquivos para poder criar um componente. Qual foi a solução que eu encontrei? Joomla Component Creator. Aqui a gente consegue criar um básico, um MVC básico, um CRUD básico de um componente para a gente poder interagir com o nosso site. Então a gente faz uma conta aqui. Ok, aí depois que a gente faz o login, ele já direciona aqui, já tem até o com aniversariantes, que foi o que eu criei. A gente pode criar aqui um new component. A gente vai colocar o nome dele, a versão, quem desenvolveu, qual a versão que a gente quer, 4.5, descrição, com exemplo. Exemplo, a versão vai ser para o Joomla 4.5. Aqui não tem problema, pode manter. Descrição. Vai ser... Pode ser exemplo mesmo. Ele tem um plano pago, onde a gente consegue fazer a integração com front-end. Aqui no caso ele vai gerar só o módulo de administrador. A gente pode criar aqui tabelas, formulários, views vazias, configurar os parâmetros, que são aqueles parâmetros como se fossem os módulos, adicionar novos idiomas. Então ele é bem completo, depois é só fazer o download e fazer a instalação. Como eu disse, essa é uma aula realmente introdutória, a finalidade do curso não é essa, mas eu estou demonstrando a minha solução que eu encontrei para poder atender as demandas. Dentro da nossa comunidade ali, eu espero que realmente seja criada ali as necessidades as ideias para a gente implementar, e a partir disso a gente traça realmente qual que vai ser a melhor linha de ação para poder atender essa demanda. Finalizamos a aula de hoje. Deixa aberto os canais de comunicação e os fóruns para esclarecer qualquer questão. Muito obrigado e bons estudos.